Como gerar um DARF? Pessoal, de forma resumida, o DARF é o documento de arrecadação de receitas federais. De forma simplificada, é o boleto para você pagar o imposto, tá? Existem vários motivos que você possa precisar gerar um DARF, tá? Um deles aí, por exemplo, é que você pode ter tido lucro tributável aí com a Bolsa de Valores, né? Realizou operações aí que tiveram lucro e esse lucro foi tributado, você tem que pagar o imposto sobre esse lucro. Outra hipótese também é você querer gerar um imposto complementar, tá? A gente já fez aula disso, imposto complementar, mas de forma bem resumida também, é quando você sabe que tem que pagar um imposto, lá na frente você já faz a antecipação dele, tá? Então vem aqui comigo para a tela para a gente gerar esse DARF. A gente vai pesquisar aqui no Google por Sicalc Web. Aqui, pessoal, vamos achar o próprio site da Receita, olha só. Sempre conferir, tá, pessoal? É sempre bom, porque hoje em dia, né, tá complicado, então confere aqui gov.br, tem um cadeadinho e tudo mais. Vamos aqui, ó, programa Sicalc Web. Aí você vai chegar nessa tela aqui. Vamos em preenchimento rápido. Aqui, pessoa física, né, você vai selecionar, a maioria é pessoa física. Vou preencher aqui as minhas informações, meu CPF, minha data de nascimento. Vou colocar que sou um humano e vou dar um continuar. Aqui, pessoal, já apareceu as minhas informações, tá? CPF, nome, o domicílio também. E aqui você vai colocar, caso você queira, tá? Eu particularmente não coloco nada, observações a serem impressas no DARF. Eu deixo em branco. Aqui, código ou nome da receita. Aqui, o que você vai colocar? O que você vai pagar, né? Então, por exemplo, você vai falar para a Receita Federal o que você está pagando. O código 6015, por exemplo, é o código para ganhos líquidos em operações na Bolsa de Valores. O código 0246 é o código para imposto complementar, é um imposto complementar mensal, tá? Como a gente já fez aulas dele aqui e como eu acabei de falar para vocês. A gente vai utilizar o código 6015 como exemplo, tá? Vamos imaginar que a gente fez operações na Bolsa de Valores e a gente teve ganho, aí esse ganho foi tributado. Então, descendo um pouco aqui abaixo, a gente vai ver algumas informações e eu vou te explicar cada uma delas. A data da consolidação é a data de hoje, né, que eu estou gravando aqui para vocês. O período de apuração é o período no qual ocorreu, então, o fato gerador. Por exemplo, eu fiz operações lá em janeiro de 2022. Eu venho aqui e coloco janeiro de 2022, certo? E lembrando, pessoal, isso aqui é só um exemplo, tá? Você tem que gerar o DARF e fazer o pagamento até o último dia útil do mês subsequente ao da operação. Então, observem que quando eu coloco aqui janeiro de 2022, a data de vencimento já vai para o último dia que eu posso pagar esse DARF, tá? Se foi no mês, por exemplo, de agosto, ele vai me deixar pagar esse DARF até o dia 30 de setembro. Se eu não fizer pagamento, vai ter juros e vai ter multa, tá? Então tem que fazer o recálculo aqui desse DARF. Mas vamos imaginar então, vamos continuar com essa data aqui, que eu fiz operações no mês de agosto de 2022, eu tenho que pagar até o último dia aí do mês de setembro, né? Aqui no número de referência, geralmente eu não coloco nada, caso você queira pode referenciar o DARF, não tem problema. E aqui você vai colocar então o valor do imposto que você tem a pagar. Vamos imaginar que foi de R$100. Então eu vou colocar aqui, deixa eu chegar aqui, peraí, R$100, beleza. Eu vou vir aqui em calcular, tá? E aqui, pessoal, olha só, se você quiser, você vai aqui então em emitir DARF. Eu não vou fazer essa emissão, claro, porque né, senão vai sair aqui no meu nome e eu não quero pagar imposto. E olha só que interessante, como já passou e muito, né, aí do prazo de eu pagar esse imposto, já tem juros e já tem multa, tá? Então, quando eu clico em calcular, ele já me dá essa multa e juros embutido. Então, o meu imposto que era R$100, agora foi para R$ 126,20, tá? Então, observem que não é interessante você esquecer, né, deixar de pagar esse DARF, seja lá por qualquer motivo. Fez a operação, anota aí na sua agenda, no seu celular, manda uma mensagem. Não esquecer de gerar o DARF e fazer o pagamento até o último dia útil do mês subsequente. E só para complementar aqui a nossa informação, né? Por que eu gero o DARF? Muita gente não entende isso. Por que eu tenho que fazer a geração do DARF? Como eu disse, às vezes você fez operações em Bolsa de Valores. Quando você faz operações em Bolsa de Valores, você tem que vir aqui no programa, vai na ficha renda variável e a gente vai utilizar, por exemplo, o exemplo de ações, tá? Mas é a mesma lógica, a mesma ideia. No mês, então,
de agosto, como eu dei o exemplo aqui para vocês, eu operei day trade no mercado à vista de ações e eu tive então um resultado aí de R$500, né? E olha só, observem que como eu tive um resultado de R$500, pessoal, eu vou ter que pagar R$100 de imposto, porque é 20% sobre o resultado, sobre o lucro, né, no caso. E nesse caso, 20% de R$500 dá R$100. É por isso que eu tenho que vir aqui e fazer a geração desse DARF. No caso, como eu disse para vocês, você tem que fazer até o último dia útil do mês subsequente. Se eu não fizer, eu tenho que pagar com multa e juros. No caso aqui também, eu vou lançar que eu já paguei esse imposto. Mesmo que eu tenha pago com multa e juros, eu vou lançar o valor de R$100, tá bom? Aqui eu só lanço o valor do principal, só lanço o valor que eu deveria ter pago. Se teve juros e se teve multa, é um problema seu. É assim que a Receita Federal entende, tá bom? Então é por isso que você muitas vezes vai precisar gerar esse DARF. Ah, eu fiz uma operação de day trade no mês de agosto. Eu vou lá até o último dia do mês subsequente, aí de setembro no caso, faço a geração, faço o pagamento e também aí eu já venho aqui no programa, no caso do ano que vem, e faço as operações. Lanço quanto eu tive de lucro e lanço que eu já paguei esse DARF também. Beleza? Pessoal, é isso. Um abraço e até a próxima aula.